Ah, como são as coisas, né? Vocês se lembram daquele filme, acho que é O Último Dragão, né? Dos anos 80. Aquele filme de luta que tinha muito naquela época, né? A gente sempre, de vez em quando, assistia, no caso, né? Nas sessões da tarde da vida, aquele cinema em casa da vida, aquelas sessões que parecia filme trash, ou filmes assim bem populares dos anos 90, 80 no caso. Aí por que eu tô falando do Último Dragão? Porque esse filme é muito marcado por aquela frase do "Quem é o mestre, Leroy?" Aí isso ficou muito a cara desse último momento aí, que agora com o nosso presidente tá todo mundo, não é só um cabeludo falando quem é o mestre, quem é o mestre, quem é o mestre. Não é só um, agora é um monte de pessoas querendo chamar enchendo o saco do Leroy, porque enfim, o presidente, ele procurou ter uma relação amigável com os militares. Ele acreditou, não que seja errado, por exemplo, você ter um Tarcísio na infraestrutura, e óbvio, ele está fazendo um excelente trabalho, diga-se de passagem. Nesse ponto, ok. A grande questão é que ele se comprometeu a botar um ministério de... Ai, caramba. Espera um pouquinho aí. Ministério de 50% mais ou menos de militares, fora os escalões segundo, terceiro, etc. O problema é que nesse ponto ele acabou se colocando abaixo desses militares. A impressão que nós temos é que ele não é o presidente, mas sim os militares que estão lá em cima. A questão é, quais são os militares que estão dando as cartas? Qual é o grupo que tá mandando? Porque, vamos lá, será que tá todo mundo junto, misturado? A força tá coesa, como se dizia antigamente? Não tá. Você tem, desde muito tempo, um racha completo entre as forças armadas. Isso desde 1889, mais ou menos, golpe republicano. Veio a ala dos jacobinos e a ala, vamos resumindo uma das disputas, os chimangos e os maragatos. Os mais à direita estão entre os maragatos, como o próprio Médici, ele era neto de um maragato, por exemplo. Mas enfim, a questão é, quando você se coloca abaixo dos militares, você fica totalmente na incerteza de saber quem é que vai dar as cartas. Se é o lado dos chimangos ou se é o lado dos maragatos. Então são esses dois lados que estão aí querendo ter algum tipo de comando, estão se matando, e quem está no meio desse fogo cruzado é o presidente. E principalmente o lado dos chimangos, de Mourão, o Tico Santa Cruz, etc e tal, toda essa escumalha esquerdista, aquele almirante filha da puta, o coronel Roquete, etc, tudo isso aí que não presta, tá tudo aí querendo dar uma de gostosão, só dizendo assim: e aí, Leroy, quem é o mestre? Quem é o mestre? Eu creio que cedo ou tarde o presidente ele vai ter que bater a mão no peito e dizer: eu sou mestre, eu sou comandante-chefe das Forças Armadas. É a prerrogativa dele, afinal ele foi eleito para isso.